Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a TV Justiça e a Rede LFG. O nosso objetivo com este programa é tentar abranger o maior público possível. Desde você que está se preparando para provas de concursos públicos e provas da OAB, a você que não é do direito. Você também é muito importante para nós, porque nós queremos tentar passar para todos vocês as visões dos temas mais importantes do direito. Meu nome é Guilherme Madeira e hoje trabalharei com os senhores sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos pensar, quantas vezes vocês já não leram no jornal, pessoas gritando, pessoas pulando, vendo na TV, vociferando contra crianças e adolescentes? Lembra do caso do garoto que foi pego umas 20 vezes furtando um carro? E determinada pessoa na TV gritava, tem que ir para a FEBEM, tem que ir para a FEBEM. Pois esse é o nosso tema de hoje, a apuração de ato infracional. Você vai conhecer isso, você vai saber em que hipóteses isso é possível. E o nosso programa, ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, apresentarei o tema do dia, que no caso de hoje é a apuração de ato infracional. No segundo bloco, responderei a perguntas de candidatos de todo o país. No terceiro bloco, mostrarei como isso já caiu em provas anteriores. Então vem cá, quer saber como se dá a apuração da responsabilidade do adolescente? Quer saber se uma criança pode ser internada? Fique conosco, porque esse é o tema do dia. Até já. Apuração de ato infracional. Este é o tema do dia. Vamos pensar juntos? Vamos imaginar o sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente. E para começarmos a imaginar o sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós precisamos conversar a sério. E eu preciso que todos vocês, leigos e estudantes, todos vocês, tirem da cabeça uma ideia pré-concebida, que é uma ideia que nos prejudica. A ideia de que a criança e o adolescente devem ser punidos como adultos. Vocês podem até pensar isso no seu campo pessoal, mas não é o que determina nem a Constituição, nem os tratados internacionais que o Brasil assinou, e nem o Estatuto da Criança e do Adolescente. A ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente é de que a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento. Como pessoas em desenvolvimento, merecem especial consideração. É uma condição peculiar a de pessoa em desenvolvimento. Então, tirem da sua mente, para poderem entender adequadamente, a ideia de que crianças e adolescentes são bandidos, são maus, são cruéis. Tirem isso da cabeça. No campo pessoal podem até pensar isso, insisto, mas para fins de estudo técnico, científico, não podem pensar isso. Tudo bem? Muito bem, senhores. Vejam, a primeira coisa é estabelecer quem é a criança e quem é o adolescente. Quem são essas pessoas? Criança e adolescente. Veja, o Estatuto da Criança e do Adolescente fixa no artigo 2º os parâmetros. Criança é a pessoa com até 12 anos incompletos. Criança é a pessoa com até 12 anos incompletos. Adolescente é aquele que tem até 18 anos. E aqui, um alerta.
embora o Estatuto da Criança e do Adolescente diga que adolescente é aquele que tem até 18 anos, se você tiver 18 anos e cometer um crime, você é responsabilizado como adulto e não como adolescente. Vou dizer em outras palavras, completou 18 anos hoje, à meia-noite já tem 18 anos. Cometeu um crime? Cadeia. Tratado como adulto. Se cometeu isso antes de completar 18 anos, até 17 anos, 364 dias, 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, neste caso, você é adolescente. Tudo bem? Tranquilo? E responderá como tal. Muito bem. Vamos imaginar uma situação concreta. Vamos imaginar duas pessoas, uma criança e um adolescente, que roubem alguém. Roubo, você lembra o que é? É a subtração de coisa alheia mediante violência ou grave ameaça. Roubo é a subtração de coisa alheia mediante violência ou grave ameaça. Pois bem, uma criança e um adolescente roubam alguém. Neste caso, primeira hipótese, como se dá a responsabilidade de cada um deles? Como? Pois anotem aí. A criança, para ela, vigora o sistema da absoluta irresponsabilidade. Criança não recebe medida socioeducativa. Eu vou repetir. Criança não recebe medida socioeducativa. Criança recebe medida protetiva. Para a criança, vigora o princípio de que precisamos protegê-la a todo custo. Para o adolescente, não. Para o adolescente, para ele, vale o sistema da responsabilidade parcial, em que ele responde e poderá receber medida socioeducativa. O adolescente poderá receber medida socioeducativa. Tudo bem? Está claro isso? No meu exemplo, uma criança, 11 anos, e um adolescente, 12, 13, praticam um ato infracional. A criança só recebe medida de proteção. E o adolescente pode receber medida socioeducativa. Tudo bem? E aí o que acontece, Madeira? Imagine, Madeira, que se trata de um roubo. Roubo em um supermercado. Veja, roubou um supermercado. Vamos supor agora, só adolescente para facilitar a nossa vida, só adolescente. Arma em punho, põe a arma na cabeça do gerente, ameaça matar todo mundo, chega a polícia e consegue prendê-lo em flagrante. Nesta situação, o adolescente é encaminhado até a polícia, encaminhado até a autoridade policial. Primeira observação. Sabe o chiqueirinho? Chiqueirinho, Madeira? É, chiqueirinho. Tem o carro da polícia, não tem? Não tem aquela parte de trás fechada? Aquilo lá chama chiqueirinho. Compartimento fechado de veículo. Pode o adolescente ser transportado no chiqueirinho? Pode ou não? Não pode. Não, Madeira. Não. O Estatuto da Criança e do Adolescente veda. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe que o adolescente seja transportado no chiqueirinho. Está claro isso? Eu quero que você observe. É óbvio que o ECA não fala, o adolescente não pode ser transportado no chiqueirinho. Nem o legislador brasileiro não vai escrever isso de uma maneira tão chula. Não, eu estou falando assim para você entender. No nosso estatuto, está dito
que o adolescente não pode ser transportado em compartimento fechado, não pode haver este transporte dele. Tudo bem? Tranquilo? Levou para o delegado. E aí? O que acontece? O delegado leva esse adolescente até o promotor. E o promotor vai ouvir o adolescente, vai ouvir os seus pais, se possível, e ouvirá testemunhas. E o promotor oferecerá a representação. E aqui eu quero que fiquem atentos. Representação. Se você fosse comparar com o processo penal, representação equivaleria a qual ato do processo penal? Denúncia. Se você fosse comparar com o processo penal, representação equivaleria a denúncia. Tudo bem? Mas cuidado aqui. Uma denúncia, para ser oferecida, precisa possuir indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. A denúncia precisa disso. A representação não. A representação pode ser oferecida independentemente de prova pré-constituída do crime, do ato infracional. Madeira, explica melhor? Explico. Vamos supor que eu seja promotor. Posso oferecer uma denúncia contra você sem prova nenhuma? Só imprimo a folhinha da denúncia, 2 páginas? No processo penal, não. Mas se você é adolescente, eu, promotor, posso fazer isso com você. A lei expressamente me autoriza isso. Tudo bem? No caso de adolescente, é possível o oferecimento da representação sem prova pré-constituída da autoria ou mesmo da materialidade. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Mas espera aí, Madeira. No exemplo que você me deu, o adolescente está lá no gabinete do promotor. Ele pode ficar preso? Guarde aqui. Não se fala tecnicamente em prisão do adolescente. O que se fala é internação. O adolescente ele não é preso. O adolescente é internado. Quem determina a internação do adolescente? O juiz. Eu. Uma autoridade judiciária faz isso. Só o juiz. Prestem atenção agora. O juiz pode decretar a internação antes da sentença. A esta internação se dá o nome de internação provisória. Eu vou repetir. Internação provisória é a internação que ocorre antes da sentença. Tudo bem? Está claro isso? Internação provisória é a que ocorre antes da sentença. E o juiz, bumba, decreta a internação. E se não decretar a internação, Madeira, no seu exemplo, tchau, o adolescente vai para casa. Está claro isso? O adolescente está no gabinete do promotor. O que pode acontecer? 2 situações só. Primeira, o juiz não fazer nada e o adolescente vai para casa. Segunda, o juiz decreta a internação provisória dele. E aí ele vai ser custodiado, vai ter a sua liberdade restrita. Você que não é do direito, você pode, para entender melhor, pensar, então o adolescente vai ser preso. Vai ter restrição da liberdade. Você que não é do direito pode pensar isso. Você que é do direito sabe. Não se usa a expressão prisão. O que se usa é a expressão internação. Tudo bem? Pois bem,
fez a representação, é marcada a audiência de apresentação. O nome já diz. Audiência de apresentação. Quem vai ser apresentado ao juiz nesta audiência? O adolescente. O adolescente vai ser apresentado para ser interrogado. Nessa audiência em que é ouvido o adolescente, que ele vai poder dar a sua versão dos fatos. Vou repetir. Fez a representação, bomba, audiência de apresentação. Nessa audiência, o adolescente ele será interrogado. Você do direito pode estar pensando, professor Madeira, eu sei que no processo penal mudaram as leis. Ano passado, mudou o procedimento. Professor Madeira, esta mudança nos procedimentos afeta a apuração do ato infracional? Não, não afeta. Tá claro? Tudo bem? Tá claro? Ok. Vai seguir o procedimento que eu estou falando. Beleza? Olha aqui. Eu sei que você ainda está com a ideia do adolescente internado na cabeça. Mas vamos ver os atos todos primeiro, depois eu te explico mais. Vamos lá? Depois da audiência de apresentação, abre-se um prazo de 3 dias. 3 dias para o adolescente apresentar a sua defesa prévia. O que faz o advogado neste caso? Arrola testemunhas. A defesa prévia, ela é usada para se arrolar testemunhas. Tudo bem? Tranquilo? Depois da defesa prévia, marca-se a audiência em continuação. Este é o nome do código. Audiência em continuação. Ok? Nessa audiência, o que é feito? Nesta audiência, o adolescente que estará presente irá ver as provas que existem contra e a favor dele. Ou seja, serão ouvidas testemunhas de acusação, serão ouvidas testemunhas de defesa. Depois disso, vai falar o promotor, vai falar a defesa e o juiz irá dar a sentença. Vamos repetir? Serão ouvidas testemunhas de acusação, serão ouvidas testemunhas de defesa, fala a acusação, fala a defesa e o juiz sentencia o processo. Tá claro? Tudo bem? Vamos ver se você fixou bem este quadro na sua mente. Vamos ver? Vamos repetir a sequência de quadros, de atos. Representação. Audiência de apresentação. Defesa prévia. Audiência em continuação. Vamos lá? De novo, para marcar bem. Representação. Audiência de apresentação. Defesa prévia. Audiência em continuação. Tá claro isso? Tá claro? É para marcar. Você tem que ter esse procedimento na sua cabeça. Representação. Audiência de apresentação. Defesa prévia. Audiência em continuação. Ok? Tudo bem? Madeira, eu entendi tudo isso que você me falou, mas eu tenho algumas dúvidas ainda. Natural. Me faça a sua primeira dúvida. Madeira, você falou que o adolescente pode ficar internado antes da sentença. Falei. Madeira, tem prazo? Tem prazo sim. Prazo máximo é de 45 dias. O adolescente só pode ficar internado antes da sentença pelo prazo máximo de 45 dias. Não pode ser superado este prazo. Só pelo prazo de 45 dias.
Professor, eu ainda tenho uma dúvida. Eu lembro de um caso polêmico que aconteceu ano passado aqui no Brasil, em que uma adolescente foi internada numa cadeia de adultos. Professor, tem problema isso? Lembra desse caso? Uma adolescente foi colocada em um estabelecimento prisional de adultos. Tem problema ou não? Eu sei. Vocês todos que estão aí em casa estão dizendo, é óbvio que tem problema. E eu digo que não. O problema lá foi outro. E causou muita confusão nas pessoas. O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ele diz assim, olha, o adolescente, quando é internado provisoriamente, o que o juiz deve fazer? Eu me vi várias vezes nesta situação, quando era juiz da infância e da juventude. Várias vezes. Várias vezes eu me vi nesta situação. Eu estava numa cidade e, bumba, decretava internação provisória de alguém. Nesta situação, primeira coisa que eu preciso ver, na cidade, tem estabelecimento adequado para receber o adolescente? Se tiver, ele vai para lá. É a primeira opção do juiz. Na cidade, tem estabelecimento adequado para receber o adolescente? Se tiver, é para lá que ele vai e acabou. Não tem. Não tem, professor, na cidade. E aí? Vê na cidade em volta. Tem algum estabelecimento adequado que receba o adolescente? Não tem. Cidade em volta. Ok? Não tem. E aí? Aí é o seguinte, você, juiz, pode colocar o adolescente no estabelecimento prisional para adultos, desde que observe 2 requisitos. A lei exige que sejam observados 2 requisitos. Quais, professor? Primeiro, prazo máximo de 5 dias. Só pode haver a internação pelo prazo máximo de 5 dias. Ok? Segundo requisito, o local em que o adolescente vai ficar deve estar separado dos adultos. Como assim, Madeira? Vamos construir uma imagem na cabeça para entender? É como se na delegacia você construísse um puxadinho para o adolescente. Sabe puxadinho? É isso. O adolescente pode ficar no estabelecimento prisional para adultos? Pode, observados 2 requisitos. Primeiro, prazo máximo de 5 dias. Segundo, tem que estar separado dos adultos. Professor, então qual foi o problema no caso que o senhor mencionou? Lá, o problema foram 2, na verdade. Primeiro, colocaram junto com adultos. Isso não pode. Na mesma cela. Segundo, misturaram mulher com homem. Você não pode misturar mulher com homem. Senão dá aquilo que aconteceu. Então vejam, senhores. Vamos fixar bem isso daqui. O que nós aprendemos neste primeiro bloco? Primeiro, adolescente é apreendido em flagrante e levado ao promotor. Pode ser transportado no chiqueirinho do carro? Não. Chega no promotor, o promotor vai ouvir uma série de pessoas, o adolescente, os pais do adolescente, se possível, e testemunhas. Bomba, o promotor oferece representação. Precisa de prova para oferecer representação? Não. Precisa de nada. Ofereceu representação, o que vai acontecer? Audiência de apresentação, em que o adolescente é ouvido. Depois dessa audiência, defesa prévia, no prazo de 3 dias. Depois, audiência em continuação. Nesta audiência, ouviremos testemunhas de acusação, defesa, as partes falam, que são os debates, e sentença. Só uma coisa que eu não lhes disse. Contra esta sentença, cabe um recurso. Apelação.
A apelação é o recurso cabível contra a sentença no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa apelação tem umas peculiaridades. Primeiro, como regra, não tem efeito suspensivo. Como regra, esta apelação não tem efeito suspensivo. Esta é a regra. Segundo, ela possui juízo de retratação. O juiz pode voltar atrás. Isto é o juízo de retratação. O juiz pode voltar atrás. Segundo. Terceira peculiaridade. O prazo é de 10 dias. Vamos fechar aqui? Peculiaridades da apelação no ECA. Primeiro, como regra, não tem efeito suspensivo. Segundo, tem juízo de retratação. Terceiro, o prazo é de 10 dias. Tudo bem? Tranquilos? Muito bem, senhores. Chegamos ao final do primeiro bloco deste nosso programa Prova Final. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Até mais. Muito bem, voltamos agora ao nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. Neste bloco, responderei a perguntas de candidatos de todo o país. Perguntas cujas dúvidas podem ser as suas também. E nós temos também um canal de comunicação. Mande o seu e-mail para a gente. provafinal@lfg.com.br provafinal@lfg.com.br. Veja, você que está agora mudando de canal e parou aqui. Nós estamos conversando hoje sobre a apuração de ato infracional, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, fique conosco, porque agora nós vamos ao bloco Pergunte ao Professor. Vamos à primeira pergunta? Na tela. Professor, pode adolescente ser identificado criminalmente? Olha que pergunta bacana. Identificação criminal do adolescente. É uma pergunta que sempre cai em prova. Sempre. Adoram perguntar isso para você. Mas, Madeira, o que é identificação criminal? O que é isso? Identificação criminal também tem um outro nome. Chama-se legitimação. Legitimação é, sabe como costumam dizer, a bandidagem chama isso? Tocar piano. Tocar piano, professor? Que isso? Olha, pintam os seus dedos e você põe eles lá numa ficha. Daí a expressão vulgar, tocar piano. Veja, como é que funciona o sistema da identificação criminal na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito simples. A Constituição Federal diz: o civilmente identificado não será identificado criminalmente, salvo nas hipóteses previstas em lei. A regra pela Constituição Federal é que não haverá identificação criminal. Esta é a nossa regra. Está claro isso? Regra, não vou identificar. Não vou. Esta é a regra. Mas e o ECA? O ECA estabelece uma exceção. O ECA diz também que, como regra, não vai ser identificado criminalmente se for identificado civilmente. O ECA diz isso. Só um parênteses. Ou, como alguns gostam de brincar, um pop-up. Veja, o que permite a identificação civil? RG, carteira de trabalho, carteira do seu órgão de classe, você que é advogado, você que é médico, engenheiro. Isso tudo, carteira de motorista, tudo isso permite identificação civil. Apresentou isso, apresentou o RG, não vai ser identificado criminalmente. Esta é a regra do ECA. Mas o ECA também permite uma exceção.
Em que hipóteses que o adolescente pode ser identificado criminalmente? Tranquilo. Quando houver dúvida fundada para fins de confrontação. Pode anotar. O adolescente será identificado criminalmente quando houver dúvida fundada para fins de confrontação. Tudo bem? Tranquilo? Então vejam, respondendo à pergunta do amigo. Quando o adolescente pode ser identificado criminalmente? Quando houver dúvida fundada para fins de confrontação. Tudo bem? Tranquilo? Vamos agora à nossa próxima pergunta do bloco Pergunte ao Professor. Na tela. Professor, o que é remissão? Remissão. Esse é um tema também importante. Remissão. Pense, você talvez já tenha usado isso na sua vida diária. Em algumas regiões do interior é muito comum falar, eu vou remir a sua dívida, eu vou perdoar, eu vou remir você. Remissão é um perdão. E eu pergunto, quem pode dar essa remissão e qual é o momento? Duas pessoas podem conceder a remissão. Duas. Em primeiro lugar, quem concede a remissão é o promotor. A primeira pessoa que pode conceder remissão é o promotor. Quando ele concede? Antes de oferecer a representação. Lembra da representação? Lembra? Quando ele concede a remissão? Antes de oferecer a representação. Pensa comigo agora. Pensa comigo. Se o promotor oferece a remissão antes de oferecer a representação, qual é a consequência disso? Exclusão do processo. A consequência da remissão proposta ou oferecida pelo promotor antes do processo é a exclusão do processo. Porque ela é antes da representação. Se ela é anterior à representação, ela só pode ter uma consequência. Qual é a consequência? Exclusão do processo. Tudo bem? Mas espera aí, Madeira. Você falou que outra pessoa também pode oferecer remissão. Você falou de duas. Uma o promotor. E a outra quem é? Eu. O juiz. Sim, o juiz pode conceder remissão. E aí eu pergunto, quais as consequências da remissão oferecida por mim? Quais as consequências da remissão oferecida pelo juiz? Duas, ou extinção do processo, ou suspensão do processo. Anote aí, a consequência da remissão oferecida pelo juiz, ou é a suspensão do processo, ou é a extinção do processo. Como suspensão, professor? Tranquilo. Às vezes o juiz está em dúvida. Fala, vamos ver se você merece que isso daqui morra mesmo, que esse processo morra. Vou suspender esse processo. Se você voltar a causar problema, o processo volta a correr contra você. Está claro? Remissão oferecida pelo juiz. Ou é suspensão, ou é extinção do processo. Agora pensa, qual é o limite máximo? Qual o limite máximo da remissão oferecida pelo juiz? Sentença. Está vendo como é lógico? Quando o juiz dá sentença, não acaba o processo? Acaba. E aí? Vai poder oferecer? Tem sentido oferecer depois da sentença? Lógico que não. Vamos formar um quadradinho? Primeira coisa. Quem pode oferecer remissão? O promotor e o juiz. Primeira coisa. Segunda,
Quais as consequências da remissão? Pelo promotor, exclusão do processo. Pelo juiz, suspensão ou extinção do processo. Tudo bem? Tá claro isso? Dúvidas? Se tiver dúvida, já sabe. provafinal@lfg.com.br ou mesmo visite o nosso blog na internet. Agora, nós vamos à próxima pergunta do bloco Pergunte ao Professor. Na tela. Professor, em que casos o adolescente pode ser preso? Em que casos o adolescente pode ser preso? Notaram a pergunta dela? Notaram alguma coisa que talvez tenha doído os ouvidos? Adolescente pode ser preso? Adolescente pode ser internado. A expressão que se usa é internação. Ou provisória ou definitiva. Provisória, antes da sentença. A provisória é a que vem antes da sentença. E a definitiva? A definitiva é a que vem na sentença. Quais as modalidades de internação definitiva? 3 hipóteses. Ou quando o adolescente pratica ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa, ou quando ele pratica ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa, um roubo, por exemplo, ou quando ele pratica outras infrações graves de maneira reiterada, reiteração no cometimento de outras infrações graves, ou ainda a terceira hipótese, quando o adolescente descumpre de maneira reiterada e injustificada medida anteriormente imposta. Vejam só. Eu quero que observem uma coisa. A internação está sujeita a 2 princípios: brevidade e excepcionalidade. Brevidade e excepcionalidade. Um adolescente que roube necessariamente vai ser internado? Sim ou não? Não. Madeira, você falou. Ato infracional praticado com violência ou grave ameaça gera internação. Não, eu não disse isso. Eu disse que ele pode ser internado. Diferente. Pode ser internado. Vejam só. Vamos pensar num exemplo em que há internação e num exemplo em que não há internação. Primeiro, que não há internação. Quantas vezes, quando eu era criança ou adolescente, eu não me vi cercado na rua, cercado, por 3 ou 4 adolescentes. Um me deu um tapa na orelha, pegou meu boné e foi embora. Isso é um roubo. Poxa, primeira vez que o adolescente comete isso, tem sentido interná-lo? Não, né? Você usa outra medida. É exceção internar. Percebe? Adolescente, quantas vezes eu não fui vítima disso? Eu era sempre o que apanhava, nunca o que batia. Então vejam, estou lá parado, voltando para minha casa, sou cercado, me dão pescoção, pego o meu boné e vou embora. Você vai internar alguém por causa disso? Não, você usa outra medida. Agora veja, peguei uma situação, foi um dos casos mais tenebrosos que eu já tive como juiz. Mais tenebrosos. O sujeito, um adolescente, ele roubou um taxista, depois ele matou o taxista e queimou o corpo dele. Aliás, queimou o corpo e o táxi. Poxa vida, você concorda comigo? Nessa situação, não tem outra alternativa? Um adolescente que roube, mate e queime o corpo e o carro, o que você vai fazer? Desculpa, eu não consigo ver alternativa nessa situação. Como de fato não houve, bomba, mandei internar o garoto. À época, aqui em São Paulo era a FEBEM, agora é a chamada Fundação Casa. Tudo bem? Tranquilo?
Então guarde essa ideia. A internação, ela está sempre sujeita a dois princípios, brevidade e excepcionalidade. Ok? Tudo bem? Vamos agora à nossa próxima pergunta na tela. Professor, o adolescente, ele pode ser obrigado a prestar serviços à comunidade? Olha só, o adolescente pode ser obrigado a prestar serviços à comunidade? Cuidado. Cuidado, porque nós temos aqui uma pergunta, como os norte-americanos diriam, uma trick question. Uma pegadinha. Sim. Vejam. É possível, entre as medidas socioeducativas, a prestação de serviços à comunidade. Isso é possível. Mas atenção, pena de trabalhos forçados não existe. Há uma diferença sutil. Prestação de serviços à comunidade e pena de trabalhos forçados. O adolescente pode receber a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, mas não pode receber a pena de trabalhos forçados. Tudo bem? Tranquilo? Vamos agora à nossa próxima pergunta na tela. Professor, por quanto tempo pode ficar o adolescente internado? Qual é o prazo de internação do adolescente? Lembra que eu lhe falei que tinha 3 hipóteses? As 2 primeiras, o prazo máximo é de 3 anos. Nas 2 primeiras hipóteses, o prazo máximo é de 3 anos. Agora veja, na terceira hipótese, aquela em que ele descumpre medida anteriormente imposta, o prazo máximo é de 3 meses. E vejam, nas 2 primeiras, a avaliação dessa medida, ou melhor dizendo, a reavaliação dela, se dá a cada 6 meses. No máximo a cada 6 meses, ela será reavaliada. Agora vejam, eu ainda gostaria que os senhores prestassem atenção em alguns aspectos aqui. Aspectos ligados ao procedimento. No primeiro bloco, nós conversamos sobre os atos do procedimento. Vamos lembrar? Representação, audiência de apresentação, defesa prévia, audiência em continuação. Eu quero chamar atenção para alguns detalhes aqui para os senhores. Primeiro detalhe, o promotor, quando recebe o adolescente, ele tem 3 opções. Agora você já sacou. Ele pode arquivar, oferecer remissão ou representar. Arquivar, oferecer remissão ou representar. Tudo bem? Segunda coisa, vamos pensar na audiência. Imagina só, a audiência em continuação, ou melhor, audiência de apresentação. É uma sexta-feira, são 5 da tarde, promotor e advogado olham um para o outro, fala, doutor, tá complicado esse caso. Tá sim. Daí, eles pensam, poxa, o juiz adora marcar audiência de sexta-feira. Daí eles olham um para o outro e falam, dá para negociar? Dá. O promotor vira para o advogado e fala o seguinte, doutor, desiste das suas testemunhas, eu desisto das minhas, peça para o seu cliente confessar e a gente se manifesta para o juiz dar uma medida menos grave que a internação. Uma medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. O juiz fala, opa, eu topo, está tudo em ordem. O promotor desiste das testemunhas dele, a defesa das dela, o adolescente confessa. Pergunto, é válida a desistência dessas provas, tendo em vista a confissão do adolescente? Sim ou não? Não. O STJ tem posição clara, tem posição pacífica quanto a isso. Uma vez
que houve confissão, não é válida a desistência das provas. Deve continuar o processo. Não pode haver a desistência dessas provas sob pena de nulidade. Tudo bem? Tranquilos? Muito bem, senhores. Chegamos ao final do nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. Fique conosco, porque na volta do intervalo, iremos ao terceiro bloco, o X da questão. Até já. Muito bem. Voltamos agora com o terceiro bloco, o X da questão. Neste bloco, eu vou responder a duas questões que já foram objeto de provas anteriores. Prestem atenção, porque os senhores vão notar que se repete um certo padrão nas provas de Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá? Vamos ver a primeira questão agora. É uma pergunta que caiu no primeiro exame de 2008. Acerca do procedimento de apuração do ato infracional e de execução das medidas previstas no ECA, assinale a opção correta. Então eles estão te pedindo a correta. Vamos ver aí quais são as alternativas para saber o que está certo e o que está errado. Letra A. Será competente o juiz da infância e juventude, do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão e continência, inclusive nos casos de concurso com a jurisdição comum. Gente, não tem nada a ver. Só é uma alternativa redigida de maneira confusa. O que ela está querendo dizer? O adolescente e o adulto vão ser julgados juntos? Sabe que não. O que ocorre aí? Separação de processos. Então, essa alternativa A, você manda para bem longe de você. Vamos ver as outras? Alternativa B. A execução da medida de proteção poderá ser delegada à autoridade competente do lugar onde residem os pais da criança, desde que situado no mesmo estado da federação do juízo processante. O problema está nessa limitação aqui. Limitação. Desde que situado no mesmo estado da federação, não há essa limitação. Tudo bem? Por isso que essa está errada. Veja a letra C. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, pode ser aplicada em qualquer fase do procedimento ou depois de proferida a sentença. Parou, né? O que eu te falei agora há pouco? Pode a remissão vir depois da sentença? Não pode, portanto a C também está errada. Logo, só nos sobra a próxima. Vamos ver a letra D? A representação do MP no que se refere à proposta de instauração de procedimento para aplicação de medida socioeducativa independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade. Tá certo. Esse é o X da questão. Lembra que eu te falei? Não confunda. No processo penal depende de prova pré-constituída de autoria e materialidade. Já no Estatuto da Criança e do Adolescente, a representação não depende. Tudo bem? Portanto, o X da questão é a letra D. Vamos ler novamente? A representação do Ministério Público no que se refere à proposta de instauração de procedimento para aplicação de medida socioeducativa independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade. Este é o X da questão, letra D. Vamos ver a próxima? A próxima foi a terceira pergunta, foi a terceira prova de 2008. Olha lá. Acerca do ECA, assinale a opção correta. A. Nos casos de ato infracional, a competência jurisdicional, em regra, será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável pelo adolescente? Será que isso está certo? Cai isso na sua prova. Você não viu. E aí? Isso está errado. E como é que você percebe que está errado? Veja. Vamos pensar em viagem de final de ano. Você, por exemplo, é como eu daqui de São Paulo.
Você viaja para Porto Seguro. Seu filho faz uma bobagem lá em Porto Seguro. Ele vai ser processado em São Paulo ou Porto Seguro? Te parece razoável que ele seja processado em São Paulo? Ele cometeu o ato em Porto Seguro. E se os pais são separados? Portanto, essa letra A está evidentemente equivocada. Ignore a letra A. Vamos ver a letra B. O adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial sob pena de responsabilidade. Aparentemente está certo, né? Acho que isso daqui está certo. Porque é aquilo que eu falei, o adolescente pode ir para o chiqueirinho? Não, o adolescente não pode ser levado no chiqueirinho. Mas vamos ver as outras alternativas só para ter certeza? Letra C. A representação feita pelo MP em face de adolescente dependerá, dependerá de prova pré-constituída da autoria e materialidade do ato infracional. Tá certo isso? Evidentemente que não. É justamente o contrário. Não depende. Não depende. Portanto, a letra C está errada. Letra D. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente para oitiva e qualificação. Não. Se foi apreendido por força de ordem judicial, não há por que fazer aí a sua oitiva ou qualificação. Portanto, o X da questão é a alternativa B. O adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial sob pena de responsabilidade. Tudo bem? Tranquilo? Senhores, chegamos aqui ao final de mais um programa Prova Final. Queria dizer para os senhores que é um imenso, é um enorme prazer poder ter esse contato aqui com os senhores, poder termos essa troca de energia. Isso para mim é absolutamente fantástico. Portanto, fica aqui o meu forte abraço a todos e, como sempre digo, força e fé, amor para o que deve é. Até mais.